Mudanças de temperatura, poluição, estresse e deficiência de nutrientes. Uma receita perfeita para a queda de imunidade do organismo. Uma porta aberta para os resfriados, gripes, infecções respiratórias e outros problemas de saúde. Mas para evitar tudo isso, basta ter uma alimentação balanceada que ajude o corpo a manter o sistema imunológico funcionando corretamente. No N-Blog de hoje, aprenda a combinar os alimentos para garantir uma saúde de ferro. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs aqui pela Record News para todo o Brasil. E um alô para você que assiste a gente aí no Japão pela Record Internacional. Muito obrigada pela audiência. Comida saudável e sem agrotóxicos. Os brasileiros buscam cada vez mais os chamados alimentos orgânicos. Vegetariana desde pequena, Elizabeth só se alimenta com produtos orgânicos. Pagar mais caro não é problema. O importante é ter uma alimentação saudável. Prefiro não ter joias, maquiagens, carro na porta, mas ter a minha alimentação saudável. Pesquisas recentes mostram que o brasileiro tem aumentado o consumo de alimentos cultivados sem o uso de fertilizantes e agrotóxicos. 18 milhões de pessoas já dão preferência para este tipo de produto. Este supermercado começou a investir nesta linha de produtos há um ano e já teve que aumentar a variedade. Nós vamos investindo conforme a demanda. Como que vocês observam essa demanda? Através da clientela em geral, né? O pessoal que pratica esporte, os idosos, enfim, o pessoal que tem mais buscado essa gama de produtos. Mas é preciso ter alguns cuidados ao consumir esses alimentos. Mesmo sendo orgânico, a pessoa que vai consumir esse alimento precisa lavar exaustivamente a verdura, o legume, a fruta, né? Porque, embora sendo orgânico, pode existir contaminantes biológicos nesse alimento. Mais saudáveis, mais saborosos e também mais caros. E por isso ainda há muita resistência por parte do consumidor. Tem pouca variedade, o preço muito elevado, então geralmente eu não procuro. Eu ainda acho que está caro, não está acessível ainda para o consumidor. Apesar da qualidade ser melhor por conta de não serem cultivados com veneno. Bom, então para falar sobre a importância de manter uma alimentação saudável, eu converso agora com a nutricionista e coordenadora do Programa de Alimentação e Nutrição Paulistana da Secretaria Municipal de Saúde, Rita Helena Bueno Pinheiro. E também está com a gente o Dr. Efraim Oshver, que é clínico geral e um dos precursores da prática ortomolecular no Brasil. Também está com a gente o editor de esportes do portal R7, Denis Freire de Almeida. E eu agradeço a presença de vocês. Boa tarde. Boa tarde. Essa matéria sobre os orgânicos ela é um tanto quanto polêmica, porque tem muita gente se preocupando em comer orgânico e ainda realmente é muito caro. A gente tem um preço bem diferente, às vezes o dobro do preço de um alimento que não é considerado orgânico. Faz diferença um alimento orgânico, um legume orgânico para um legume não orgânico na hora de pensar nos nutrientes e na saúde? Começo com a doutora que é nutricionista. Então, se você pensar na quantidade de agrotóxico ou de outros produtos para fazer uma plantação mais rápida, crescer mais, render mais, faz diferença sim. Hoje em dia existe até um movimento do Ministério da Saúde para redução de uso desses defensivos agrícolas, tal, para a gente ter acesso a um alimento mais saudável, sim. Uhum. Eles ainda são caros, né? Mas vale a pena se Mas puder. Vale a pena. Acho que vale a pena até a gente pensar numa prática de horta familiar, de horta dentro das escolas. Isso é uma coisa que a gente pode também estar pensando em dar acesso à população para ter um alimento mais saudável. Uhum. Quando a gente fala de alimentação saudável, parece que a equação é simples, né? Uma porção de carne, uma porção de grãos, uma porção de legumes, verduras e frutas todos os dias, né? Por que, doutor, que ainda é tão difícil essa equação funcionar no prato do brasileiro e se a gente come demais em excesso, o que a gente não precisaria comer? Eu só gostaria de complementar um conceito que foi colocado anteriormente. O orgânico, por enquanto, é utopia. Aqui no Brasil? Eu acho que na maior parte
do mundo também. É utopia, primeiro, porque as plantações são muito pequenas e, em segundo lugar, eles não ficam muito distantes das plantações que são feitas em orgânico. Então, você usa pesticidas, fertilizantes, agrotóxicos e tem um ventinho qualquer, ele vai, de todas as maneiras, levar algum. Terá menor quantidade, sem dúvida nenhuma, mas isento totalmente, duvido. Agora, você pode entrar num restaurante ou comer na tua casa a comida mais orgânica que você quiser. Você sai em São Paulo, tira o primeiro arzinho que você aspira, o orgânico acabou, porque você se intoxicou com toda a poluição ambiental que tem. Você poupou o fígado pela comida, mas você intoxicou ele. Qual que é a solução, então, doutor? É pessimismo isso? O problema não é pessimismo, é realismo. O problema é que temos que corrigir as coisas como um todo. Não adianta querer corrigir em um só dos pontos do triângulo. O triângulo tem que ser corrigido em toda a sua extensão. Se você vai corrigir na comida e não vai corrigir na poluição, nada vai ser feito. Se você corrigir na comida e na poluição, mas você não vai resolver os problemas que estressam ao cidadão todos os dias, o problema vai continuar. Então, você pode intoxicar até sem comer, basta você estar estressado. Então, esse que é o ponto. Se eu comer corretamente, mas estou estressada, estou nervosa, estou ansiosa, isso pode prejudicar a imunidade do meu organismo? Todos eles podem isoladamente ou todos eles em conjunto. Então, não existe. O corpo é a estrutura mais harmônica e perfeita que foi criada. Nós nos encarregamos de deixá-la ela imperfeita. Então, mas esse é o preço que se paga à industrialização, ao crescimento. Então, alguém tem que pagar o preço. Sim. Eventualmente é mais fácil nós. Na hora, se eu começar a pensar assim, o que eu posso fazer, independente da poluição, tentar, né, reduzir o nível de estresse, que é bom, às vezes, fazer um esporte, isso ajuda também a diminuir o cortisol, né, que é o hormônio ligado ao estresse. Mas se eu puder melhorar a minha alimentação, isso já é um bom passo, não é? Dá uma ajudinha. Dá uma ajudinha, não dá? Eu vou te dar um exemplo de uma situação como essa. Em Arizona, há uns 15 anos atrás, ou 20, eu não lembro exatamente, existe um pesquisador, ele é carequinha, se chama Roy Walford. É muito conhecido porque ele escreve muito sobre aspectos relacionados a um envelhecimento saudável. Inclusive, é um dos bancados pelo Instituto Nacional de Saúde do governo americano. Ele decidiu fazer um trabalho onde ele ia colocar um número definido de casais que iam morar dentro de uma cúpula de vidro no deserto da Arizona. Eles iam plantar sua própria alimentação orgânica, iam ter seus próprios divertimentos, mas iam morar dentro da cúpula para não ser expostos aos contaminantes. Quanto tempo você acha que durou esse trabalho? Semanas. O tédio que existe lá dentro, a falta de distração. É o confinamento, né? Claro. Então, é muito difícil. Não busquemos a perfeição, busquemos o ideal. Eu acho que isso nos adaptemos ao que a sociedade nos permite. Então, não existe a comida perfeita. Qual o ideal, doutor? O ideal é ser feliz. Então, ser feliz com aquilo que come, com aquilo que ele faz, com aquilo como ele vive, com a forma como ele convive. Isso é o ideal. Agora, quando a gente fala de alimentação, acho que ainda existem algumas dúvidas sobre alguns alimentos específicos, né? A gente sabe que tem muita gente que se preocupa em comer carnes vermelhas ou muita gordura. Isso eu passo para a doutora Rita para falar um pouquinho sobre isso, né? Tem gente que ainda se preocupa muito com a quantidade de carne que come, às vezes tem histórico de doenças cardiovasculares na família, e isso pode ser um agravante se você comer um excesso muito grande de carne. Qual seria a porção ideal para quem está em casa que gosta de comer uma carne vermelha, consumir durante o dia para manter uma boa alimentação? Deixa eu só fazer um link aqui com o doutor Ibrahim, é o seguinte. Concordo com ele que não tem uma coisa perfeita, mas eu acho que a gente tem que, enquanto educador, na minha parte que sou uma educadora de saúde, por exemplo, a gente poder dar acesso à informação, as pessoas poderem ter as escolhas dela. Certo. Realmente isso é produto e fruto da nossa época. A mulher saiu do fogão e foi para a área de trabalho, então essa função da mãe que ficava ali cuidando ficou um pouco distorcida, mas a gente está no século XXI, a gente tem uma grande disponibilidade e a gente também tem que ter acesso a essas escolhas. Sim. E a gente, como profissional da saúde, pode estar apresentando escolhas saudáveis. Sim, claro. Isso, o que é uma escolha saudável? Como você disse, o que é uma porção de carne? A pessoa pode comer carne vermelha assim, pode comer carne branca assim. Ela tem que ter um equilíbrio. As carnes vermelhas são as carnes que elas são mais ricas em gordura, que pode alterar o nível de colesterol no sangue. Então, ela tem que ter bom senso, né? Ela pode
comer Mas tanto... o bom senso, para quem gosta muito de comer carne vermelha, pode ser um. O meu, que sou vegetariana, é outro, né? É verdade, mas qual assim... que é a porção ideal? O que a gente recomenda é, no máximo, 3 vezes por semana, 3 porções de carne vermelha por semana. Uma porção ideal é uma base de 100, 120 gramas. Tá. Então já é um bom parâmetro para quem está em casa e gosta de comer carne, 3 vezes por semana, até 120 gramas de uma carne vermelha. Agora, imagina deixar de comer pratos cozidos, se alimentar apenas de frutas, legumes crus. Essa nova dieta, que promete emagrecimento rápido e saudável, tem conquistado cada vez mais adeptos no Brasil e no mundo. Dá uma olhada. A dieta é radical. A proposta é banir todos os alimentos cozidos, fritos ou assados. O cardápio é exclusivamente cru. Acho que eu não conseguiria fazer essa dieta de forma nenhuma. Horrível. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos descobriu o poder emagrecedor do alimento em estado natural. De acordo com o estudo, quem só come verduras, frutas, legumes, cereais, grãos e carnes cruas pode emagrecer até 4 quilos por mês. Outro dado interessante: quem segue esse tipo de dieta pesa, em média, quase 12 quilos a menos do que aquelas pessoas que preferem pratos cozidos. Mulherada vai adorar. Acho muito bom isso, né? Mas é difícil seguir essa dieta. A ideia de passar bem longe do fogão é para evitar a perda de nutrientes dos alimentos. Quanto mais natural, mais saudável e menos calórico. Nardi sempre amou carnes. Há 6 meses, ele decidiu fazer uma super transformação no cardápio. Agora só come alimentos crus. Ele é adepto da chamada culinária viva. Um benefício muito grande é você emagrece, você perde peso. O segundo benefício é vitalidade, te dá uma energia muito grande. Teu sistema imunológico fica muito resistente. E também você gasta muito menos com alimento, né? Teu orçamento de alimento cai tremendamente. Segundo especialistas, quando uma pessoa deixa de comer pães, massas, frituras e molhos, as calorias são reduzidas de maneira drástica. Com isso, o peso também cai. Você reduz toda a inflamação no seu corpo. Então, com isso, você melhora a função articular, função muscular. Você melhora a digestão como um todo, você muda toda a tua microbiota intestinal, você muda toda a tua flora intestinal. Então você melhora muitos itens ao mesmo tempo. Tá aí a dica de comer alguns alimentos crus, né? Evitar cozinhar todos os alimentos. Doutor, o senhor concorda com essa teoria de que isso pode ser muito bom para a saúde ou tem alguma restrição quanto aos crus? Acho que todo extremismo requer muito cuidado. Eu acho que a dieta é interessante para um período relativamente curto de tempo, para facilitar uma rápida perda de peso, mas que provavelmente, posteriormente, será compensado com um ganho similar de peso, se não for maior. Um dos grandes problemas que existe em alimentar-se só com comidas crus, que muitos dos nutrientes podem não ser biodisponíveis para o organismo devido à sua ligação que existe entre os componentes proteicos que alguns desses legumes, verduras e grãos têm. O que é isso? Biodisponível? Quem está em casa não entende. Biodisponível quer dizer que o alimento pode entrar no estômago, mas não pode ir para o sangue. E se não vai para o sangue, o corpo não utiliza, porque ele está coladinho a um dos ingredientes que tem esses grãos e esses legumes. Então, se está colado, ele não tem como entrar, ele tem que se descolar. Teoricamente, o ácido que se produz no estômago quando a comida entra deveria separar o bom do ruim e permitir o ingresso do bom. Muitas vezes isso não acontece devido à grande capacidade de ligação que existe entre eles. Então, se calcula que os minerais, por exemplo, apenas são biodisponíveis em torno de 5%. E eu queria completar uma coisa que é importante. Se você gosta de carne, nada impede você comer carne. Tudo bem, 3 vezes por semana, 1 vez por semana ou 7 dias por semana. É importante ser feliz, já falei isso. Mas existe forma como você pode neutralizar os efeitos deletérios, os efeitos ruins da carne. Como? Claro, comendo legumes e verduras que são muito ricos em antioxidantes, que vai impedir que o colesterol se termine oxidando e se deposite nas paredes das artérias. Então, o ideal é quando você come carne, não combinar com arroz, com batata, com macarrão, que são os carboidratos simples, que vão terminar entrando rápido, produzem energia, e aí vem a proteína e vai produzir a gordura no organismo.
porque já não vai precisar mais de energia. A energia vai vir do arroz, da batata, do macarrão. Então, se você combinar a carne vermelha com frutas, com legumes, com hortaliças, legumes, etc., você vai ter uma fonte demorada para produzir energia, porque a legume é um carboidrato complexo, tem que ser triturado, tem que ser absorvido. Então, quer dizer, é um caminho. É a combinação. A dica é comer a carne sempre com um legume ou uma verdura, uma folha, evitando uma combinação. predominantemente combinar com carboidratos simples, como arroz, batata, macarrão, esse tipo de alimento. E aí que eu acho interessante a doutora Rita, que trabalha nesse programa de alimentação e nutrição paulistana aqui em São Paulo, falar um pouquinho sobre a dificuldade que vocês encontram em ajudar as pessoas, em fazer com que elas consigam entender a importância dessas combinações. Ainda tem uma dificuldade muito grande nesse trabalho? Assim, e qual que é o principal desafio que você daria uma dica para quem está em casa? O principal desafio do nosso trabalho lá na Secretaria justamente a nossa bandeira é uma alimentação saudável, equilibrada e assim, a gente combina também. É um pouco diferente do que o doutor Efraim falou. A gente preconiza assim, uma alimentação onde possa ter todos os componentes, por exemplo, da pirâmide alimentar nas proporções ideais, mas incluindo sempre um aumento do consumo de legumes, frutas e verduras, que é baixo aqui na nossa população. Embora a gente more num país que tem muita disponibilidade dessas frutas, verduras, ainda temos um baixo consumo, o nosso hábito não é esse, né? Agora, aquela máxima de se comer várias vezes porções menores no dia, ela é válida ou é meio lenda? Ou tem a ver com cada organismo, organismo, né? refeições diárias bem feitas já resolve? Ela é válida. Você mantém o seu metabolismo funcionante. Então, se você comer, a gente indica sempre que as pessoas comam pelo menos 5 vezes por dia. Então, o café da manhã. As 3 principais refeições são o café da manhã, o almoço e o jantar. E fazer intercalar entre essas principais refeições uns lanches rápidos, um alimento entre eles. Isso faz com que o seu metabolismo mantenha funcionante, seu nível de energia que você fornece para o corpo também. E diminui a fome também, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa... isso ocorre muito, o hábito de sair de casa sem se fazer o café da manhã, ou toma um cafezinho, isso é um hábito mesmo. Sim. Aí ela passa a manhã trabalhando, só vai almoçar na hora que dá. E quer descontar tudo numa refeição? Não é que é descontar, o teu corpo está... Você está faminto, né? Precisando dessa energia e você acaba... Agora, é engraçado, né? Eu não sei, eu saio da cama querendo... comer um monte de quantidade de fruta, legume, até se deixar como um monte de coisa de manhã. Eu morro de fome de manhã. Mas é uma questão de hábito. Se a gente educa o organismo, a gente consegue se alimentar, pelo menos com o básico, né? Sim. Porque tem gente que diz que só toma um cafezinho e aguenta a manhã inteira. Também não é por aí. Agora, tem uma coisa legal que eu queria falar aqui com o doutor Efraim. Teve um estudo, gente, na revista Science, que mostra que a redução calórica em 30% pode aumentar a sobrevida em até 2 vezes. Em primeiro lugar, o que é redução calórica em 30%? Quer dizer, reduzir todo... o consumo de caloria médio varia entre 2.000 a 3.000 calorias por dia. Depende se é homem ou é mulher. Tamanho da pessoa e tudo mais. Então, pelo metro quadrado de superfície corporal. Esse trabalho foi realizado durante 20 anos. Foi realizado em macacos, devido justamente à dificuldade de realizá-los em humanos, como tentou fazer Roy Walford. O trabalho foi publicado em 2009 e mostrou que os macacos que reduziam de 30% a 40% o consumo de calorias, em outras palavras, diminuem o consumo de arroz, de batata, de pão, de macarrão, de todos esses alimentos, que são os que mais rapidamente produzem calorias. Existe até o que se denomina um índice glicêmico, que é a quantidade de açúcar que você vai produzir no teu organismo pelos 100 gramas de um alimento que você vai consumir. Além disso, existe um fenômeno que se chama carga glicêmica. Aquele alimento pode produzir tanto de açúcar, mas ao mesmo tempo, em que velocidade ele vai produzir esse açúcar para ele terminar se usando como fonte de energia ou virando gordura. Tá. Então, quando você reduz de 30% a 40%, os macacos que teriam uma vida média de 25 anos, pela perspectiva epidemiológica do estudo, viveriam em torno de 65 anos. A incidência de diabetes foi 0.
40 anos a mais. 50% dos macacos do grupo que tinham uma alimentação normal morreram dentro desses, entre os 0 e os 20 anos. Nossa, mas é uma diferença muito grande. E apenas 20% no grupo que teve a dieta de restrição calórica. A incidência de doenças degenerativas crônicas, como doenças cardiovasculares, como câncer, como diabetes, etc., foi em 80% da população de macacos, contra apenas 20% no grupo. Então, a diferença é 4 vezes a 1. É logicamente que não é muito fácil se adaptar a uma dieta com menos 40%. Então, qual é a ideia mais atual? É tentar encontrar nutrientes que mimetizem, que simulem o efeito na restrição calórica. Se você vai comer 2.000 ou 3.000 calorias por dia, mas você vai ter algum medicamento ou algum nutriente que vai terminar bloqueando o efeito. É isso aí, gente. Vamos aproveitar agora e conversar com o nosso editor convidado de hoje, que é o Denis Freire de Almeida, do Portal R7, fazendo um cortezinho aqui nesse bate-papo. Ele escreve lá na página de esportes do R7. Sabe o que tem de destaque por lá? Vamos lá, Denis. Bom, o destaque é Libertadores, né? Ontem o Santos se classificou nos pênaltis. Anteontem o Corinthians eliminou o Fluminense. Então, os dois vão se enfrentar agora na semifinal da Libertadores. Porque pelo regulamento não pode haver 2 times na final do mesmo país, apenas se 3 estivessem na semifinal. Como não só o Corinthians e o Santos passaram, eles são obrigados a se enfrentarem na semifinal. Do outro lado tem a Laú do Chile e o Boca Juniors, que é o grande medo dos times brasileiros. Assim, tá bem interessante esse final de campeonato. A gente está falando sobre nutrição e quantidade nutricional nos alimentos e aí uma imunidade, uma alimentação saudável, né, um organismo forte. Esses shakes e chás que prometem, os shakes principalmente, que prometem uma nutrição aí mirabolante para emagrecer e tudo mais. Isso é indicado ou daria para conseguir esses nutrientes somente com uma boa alimentação? Daria para conseguir esses nutrientes somente com uma boa alimentação. Esses shakes, a maioria deles são feitos com fibras, né? E se tem uma grande quantidade de fibra, ela reduz realmente, ela preenche o estômago, reduz a fome realmente. Só que ela não tem nutrientes suficientes para alimentar seu organismo de forma que você possa se proteger, que você possa evitar doença, que você possa desempenhar suas funções. Até aumentar o tempo de vida, né? Porque tomar um shake todo dia também não tem muita graça, né, doutor? Você concorda? O problema é que a população e até os profissionais da área de saúde, todo mundo está na expectativa de alguma coisa miraculosa que te faça perder peso sem esforço nenhum. Pelo menos não me consigo imaginar nos próximos 10 anos que apareça alguma coisa parecida a isso. Não existe saúde sem um grau de sacrifício. Esse grau de sacrifício está relacionado, seja em fazer atividade física, seja em alimentar-se, seja em controlar o estresse. Mas eu sempre parto do princípio, a melhor coisa é fazer aquilo que te dá prazer. Fazer exercício sem ter prazer é a coisa mais estressante. Então você não pode obrigar, você simplesmente pode sugerir. Depende muito do grau de instrução e de familiaridade que os indivíduos da sociedade tenham para se adaptar às situações. O mesmo vale para a ração humana, né? Vale para todos eles. Porque a ração humana também diz que tem aí o complemento total da alimentação e, na verdade, não precisaria ser... Que prazer que tem comer ração, gente? Para latir. Para latir? Nem os cachorros gostam de comer ração, né? Eles enjoam rápido, né? E antes da gente terminar, é legal a gente falar sobre a questão dos grãos. A gente quase não falou disso no programa, né? Tem alguma indicação que possa ser interessante todo dia? Sei lá, linhaça, quinua, outros grãos, aveia, outras coisas assim, cereais? Grãos e cereais? Sim, grãos e cereais são muito importantes. O doutor aqui, mais do que eu, deve saber da importância do selênio, de algumas outras fontes de minerais que são encontradas nesse grão. Então, com certeza, eu preconizo sempre que a gente pudesse ter, comer uma alimentação que eu digo equilibrada e saudável, é poder comer um pouco de cada coisa. Um alimento sozinho, ele não representa nada. Nenhum alimento tem uma importância tão grande que possa ter alguma solução para qualquer problema. Ele sozinho, ele não representa nada. Então, o ideal é que a gente tenha mesmo um prato colorido. Por que colorido? Não é o prato colorido. É o que tem dentro do prato, né? Quando você tem um número maior você está variando esses elementos
que a própria natureza dá, que são os minerais, as vitaminas, é isso que é importante. Então, esse equilíbrio é na hora que você olha aí o prato mesmo. Perfeito. Aí você tem condições de estar dizendo que é um alimento sozinho, ele não faz o trabalho de todo mundo. É isso aí, gente. Mandorinha só não faz verão. Presta atenção no prato que você está montando todos os dias e encha ele do quê? De saúde. Faça suas escolhas corretamente. O Uniblog de hoje vai ficando por aqui. Agradeço muito a participação dos nossos convidados. Obrigada por terem vindo ao Uniblogs. Obrigada, Denis, mais uma vez. Quem quiser rever o programa, acessa portal R7, r7.com/recordnews. Tchau.